receber agora o economista Paulo Nogueira Batista Júnior para conversar com a gente, porque temos o presidente Lula na Rússia e também uma crítica que ele fez ao Donald Trump. Oi, Paulo, seja muito bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Bem-vindo. Obrigado, uma satisfação estar aqui. E é isso, gente. Em viagem oficial, Lula foi recebido por Putin em Moscou no Dia da Vitória, que celebra os 80 anos da vitória contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Xi Jinping, presidente da China, também estava presente ali no evento. Bom, além de participar do evento, Lula fez uma reunião de trabalho com Putin. E, na ocasião, o presidente voltou a criticar a guerra tarifária promovida por Donald Trump. Vamos ver o que ele disse, olha. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo de forma unilateral joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, o respeito à soberania dos países que nós temos que ter. Nogueira, eu te pergunto, como é que isso afeta a postura brasileira em relação ao jogo econômico das tarifas, hein? O Brasil tem que estar atuando de forma independente. O que o presidente Lula disse aí, que vocês botaram no ar, ok, está perfeito, exceto por uma coisa, que ele se refere à ideia do livre comércio como uma grande ideia. Na realidade, o livre comércio é um problema para países em desenvolvimento, né? E não deve ser praticado irrestritamente. Fora esse aspecto, a declaração dele está perfeita. Ele está fazendo uma crítica a uma política tarifária que é legítima, porque a política tarifária americana é uma confusão, não tem critério, é totalmente arbitrária em vários aspectos, é vacilante. Então, é fato que a postura do governo Trump, ela mina a ordem que os próprios Estados Unidos tentaram construíram depois da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vivendo uma mudança de era. E a posição do Lula nesse ponto está razoável, perfeita até. Paulo Nogueira, quase perfeita. Quase, né? Quase. Paulo Nogueira Batista, e o fato dessa declaração ter sido dada, eu queria chamar a atenção para o cenário onde isso aconteceu, né? O Lula está participando ali dessa festa pela vitória contra o nazismo, feita do lado russo, em Moscou. Você disse mudança total no cenário mundial. Qual o significado da presença de Lula nesse dia que os russos comemoram todos os anos, mas a presença brasileira lá é que é a novidade, né? Então eu queria que você ajudasse a gente a fazer essa análise. Xi Jinping, Putin, Lula e outros, mas esses três, o Brasil parece que deu um passo a mais em direção a se acertar ainda mais com os BRICS, é isso? O Brasil está fazendo o que deve fazer. A saída do Lula a Moscou, ele vai à China em seguida, para a reunião CELAC-China, mostra o seguinte: o Brasil não está rompendo relações com ninguém, nem com a Europa, nem com os Estados Unidos, mas mantém relações com os BRICS, dos quais nós somos membros fundadores. Inclusive, o Brasil exerce a presidência do grupo neste ano, né? Então, acho que foi um gesto adequado, louvável, que não impede de forma alguma que o Brasil mantenha boas relações com outras regiões do mundo, no meu entender. Chico. Paulo, aquele projeto, digamos, mais utópico do BRICS de colocar o dólar de lado e tentar novas alternativas, você tem acompanhado isso? Tem evoluído essa história? Eu sei porque você sempre fala desse assunto, sei que você traz coisas boas para a gente. Não, é o seguinte, eu acho que a desdolarização, ela já está acontecendo há alguns anos, inclusive no âmbito dos BRICS. Os países estão transacionando cada vez mais em moedas nacionais, né? Vai passando o dólar, a proporção de reservas aplicadas em dólares está caindo, né? Então esse processo já está em andamento. O que se pretendia, não diria que é utópico, pretendia que os BRICS tivessem a capacidade de ir além como grupo. Sim. Mas como grupo, fazer o quê? Fazer um sistema, digamos assim, novo, que tivesse como eixo uma nova moeda de reserva. Não em substituição às moedas nacionais existentes, mas como moeda paralela das transações internacionais, dado que o dólar já não é mais confiável, por causa do uso militar da moeda americana, do uso weaponization, como dizem em inglês, né? O mesmo se aplica ao euro. Então, a busca de uma alternativa. Mas o que está acontecendo?
Na minha opinião, pelo que eu posso perceber, houve um certo susto aí. Sabe, o Trump veio ameaçando, não sei qual é a firmeza do governo brasileiro em relação a esse assunto, e então pode ser que o Brasil não avance muito nesse assunto durante a sua presidência, em 2025. A Rússia, no ano passado, 2024, avançou razoavelmente, propôs um sistema alternativo ao SWIFT, o sistema de pagamentos dominado pelo Ocidente. Caberia ao Brasil, no meu modo de ver, completar essa proposta russa e preparar o terreno para, no futuro, criar uma moeda de reserva. Mas não é fácil. Não é fácil politicamente, nem sempre os BRICS estão todos de acordo. A Índia, por exemplo, tem se mostrado altamente renitente. Então, a solução que eu ofereci já várias vezes é: faz um sistema voluntário de um subgrupo, os outros entram depois, né? Não fica dependendo sempre do consenso para todas as iniciativas. Mas eu não estou vendo assim, firmeza, determinação do governo brasileiro para avançar na sua presidência de 2025. Muito bom. Paulo, uma outra questão, não sei se a Roberta... Eu queria fazer uma pergunta só para o Nogueira, para eu entender se essas taxações e essa imprevisibilidade de Donald Trump não acaba fortalecendo o BRICS. Olha, de certa maneira sim, porque é ambíguo o efeito, viu? Sobre a China, o efeito é de buscar maior relação com os BRICS, porque a China é o principal alvo da política tarifária americana, é o alvo principal, né? Então a China tende a se aproximar mais dos BRICS. O Brasil é outro problema, que o Brasil tem um governo politicamente fraco, né? Heterogêneo, infestado de gente ligada ao neoliberalismo, pouco ligada a questões de soberania nacional, né? Então você tem um governo que tem dificuldade de operar. Se vem um choque, um novo presidente americano que ameaça publicamente retaliar de forma pesada contra países que trabalham contra o dólar, pode ser que isso tenha provocado um susto no governo brasileiro, sabe? E que o governo brasileiro esteja um pouco, usar uma palavra forte aqui, acovardado, e não vai dar a sequência como poderia dar. Então, o Trump, eu creio que ele tem um efeito ambíguo, porque o efeito sobre a China é positivo para os BRICS, o efeito sobre outros países mais vulneráveis, o Brasil um deles, não é o único, é um efeito meio desmobilizador, né? Porque nós temos não só o complexo de vira-lata, que foi mencionado agora há pouco, nós temos também uma quinta coluna aqui dentro. Uma quinta coluna muito ligada aos Estados Unidos, a países europeus. E essa quinta coluna está dentro do governo. Você está lá, no primeiro escalão, no segundo escalão, entende? Então, não Itamaraty é fácil também, progredir. né, Paulo? O Itamaraty também está sempre ali recuado em relação a isso, né? Sim, para mim, olha, eu tenho amigos no Itamaraty, fico até amolado de ter que dizer isso, mas o Itamaraty está irreconhecível, tímido, burocrático, sabe? Não tem uma presença forte em nenhum assunto, não só nos BRICS não tem, mas também em outros, né? Por exemplo, Gaza, o genocídio que foi praticado em Gaza por Israel. Onde é que está a postura firme do Itamaraty? É muito vacilante, ocasional, entende? Agora, na questão dos BRICS, por exemplo, um diplomata, um embaixador encarregado do assunto, disse assim: olha, o Brasil não deveria ser considerado um alvo pelos americanos na questão tarifária. Nós temos déficit com os Estados Unidos. Nós teríamos um exemplo. Veja como é que são as posturas, entende? E o meu temor é que essa postura tíbia, fraca, sabe, do Itamaraty, possa levar o valentão lá em Washington a se entusiasmar. Bom, esse país é fraco. Sim. Vamos para cima que ele não tem nada resistência a oferecer. E a China, vamos reconhecer o mérito dos países. A China está dando um exemplo de como se deve lidar com um bully, um valentão. Então vamos observar bem o que a China está fazendo, não ficarmos assustados demais com o que acontece em outros países, né? Nesse sentido, chama a atenção que o presidente Lula tenha subido um pouco, né? Pouco. Mas tenha subido um pouco o tom nas críticas ao Trump, justamente no momento em que está lá em Moscou, né? Ao lado do Putin e perto da China. Daqui a pouco ele vai para a China também, né? Como dizia o Paulo Nogueira, o Brasil uma postura tímida, o presidente Lula menos, né? O presidente Lula
falou de Gaza, né, pessoalmente, falou que era um genocídio, foi atacado de todo lado, pelo que eu soube nos bastidores, atacado inclusive dentro do Itamaraty. Sim. Né? O Itamaraty, não, o Lula não devia ter falado isso, porque o Itamaraty foi ficando com uma postura assim, de jogar o feijão com arroz, que significa aderir às teses majoritárias ocidentais, vamos dizer assim, né? Do que se considera Ocidente. Né? Você colocou bem, eu acho que, de uma maneira geral, a postura do Lula é melhor que a da sua equipe, Itamaraty e outros. Né? O problema qual é? Que não basta o presidente da República ter boas ideias, é preciso que aquilo seja implementado. Claro. Preciso que desça lá do alto e seja implementado. E, frequentemente, o presidente não consegue fazer isso, porque as resistências embaixo são muito grandes. Mesmo que ele tenha clareza sobre o assunto, nem sei se ele tem clareza total sobre todos esses assuntos, mas à medida que ele mostra clareza, isso não significa que vai ser implementado do jeito que poderia ser. Posso dar um exemplo? Claro. Um exemplo assim, crasso, que é o seguinte: o Brasil fixou a cúpula dos BRICS para julho desse ano, início de julho. Ou seja, corre o risco de reduzir a presidência brasileira dos BRICS a 6 meses. Corre esse risco, tem forma de contornar esse risco, né? Mas foi uma decisão errada. A justificativa, você sabe qual é, né? Que a COP já vai dar muito trabalho. Pelo amor de Deus, o Brasil não tem condições de tocar duas cúpulas em datas próximas. Tem uma solução que eu já apresentei pública e privadamente ao governo brasileiro. Aproveita a cúpula do G20, os líderes do G20, onde estão os BRICS, na África do Sul, em novembro, para fazer a segunda reunião final dos líderes para arrematar a presidência brasileira. E aí você fica com a presidência de um ano inteiro. A cúpula de julho daria diretrizes para os países desenvolverem já no último semestre da presidência brasileira. Sim. Não sei se isso foi aceito, mas era uma ideia para contornar um erro que me pareceu grave. Paulo, deixa eu trazer mais um assunto para a gente conversar, que o Banco Central anunciou um aumento de 0,5 pontos percentuais na Selic, que é a taxa básica de juros. E aí, com essa decisão, o valor chega a 14,75%, o maior patamar em quase 20 anos. Nogueira, o aumento da Selic é justificável? Este foi o 6º aumento consecutivo. Essa taxa de juro real é altíssima, é uma das mais altas do mundo. Nós estamos falando da taxa básica, né? Sem falar nas taxas de empréstimos, que são muito mais altas por parte dos bancos. Essa taxa Selic tem efeitos muito negativos. Ela pode até, vamos tentar ser equilibrados, ela pode ajudar no combate à inflação, pode. Por quê? Porque ela provoca, por exemplo, valorização do dólar, o que afeta positivamente a inflação, né? Pode provocar. E ela desacelera a economia e reduz a demanda. Aí já começamos com o problema. Ela, entretanto, obtém, em parte, o ganho inflacionário, desacelerando a economia. Então, a economia cresce menos, o mercado de trabalho piora. Né? E tem uma outra coisa que nem sempre é lembrada, é que essa política de juros muito altos concentra a renda no país. Porque quem recebe os juros? São os credores da dívida. Quem são esses credores? Basicamente a classe média alta para cima. Investidores estrangeiros, investidores nacionais. Então nós estamos concentrando a renda na mão daqueles que têm poupança financeira aplicada em títulos públicos. E concentrando a renda aí, do outro lado, quem é que está pagando isso? É o Tesouro Nacional. Portanto, o déficit público está aumentando por efeito da política de juros, né? Então, você veja, por exemplo, se você olhar as contas consolidadas do setor público, provavelmente as despesas líquidas de juros do setor público como um todo vão ficar em torno de uns 9% do PIB este ano e no próximo. 9% do PIB só de juros. Então, é uma brincadeira você dizer, queremos o ajuste fiscal, como diz a mídia tradicional, como diz os representantes da Faria Lima, e ao mesmo tempo defender uma política de juros altos, porque isso desajusta as contas do governo de maneira muito importante. Olha, eu achava, Paulo, que quando veio esse choque, enfim, das tarifas do Trump,
ele ajuda a demolir o discurso liberal, né? Porque ele coloca tarifa. Aqui no Brasil a gente ouve durante muitos e muitos anos, você é um combatente do outro lado, mas a mídia tradicional ouve sempre entrevistas, sempre as mesmas pessoas dizendo sempre as mesmas coisas, e uma delas... Liberalismo total, abrir o país, né? Abrir tudo. Vem o Trump e lá nos Estados Unidos sobe as tarifas e mostra que tem que fazer política tarifária, que é uma das ferramentas que o mundo inteiro usou ao longo de séculos, né? Não é só de agora. Eu achava que isso faria mudar um pouco o debate aqui no Brasil, cair a ficha ou pelo menos facilitar o debate de quem levanta essa ideia, né? Você tem alguma esperança de que isso aconteça? Ou os brasileiros, contrariando inclusive a matriz do pensamento lá nos Estados Unidos, seguirão nessa de que não pode ter tarifa, de que tem que privatizar tudo, liberalismo, liberalismo, liberalismo? Como é que você vê isso? Tem gente que nunca muda de ideia, né? Tem gente que nunca muda de ideia. Verdade. E você vai ter muitas pessoas insistindo na ladainha anterior. Mas não há a menor dúvida que se a pátria do neoliberalismo, a pátria do livre comércio, que são os Estados Unidos, abandona tudo isso quando lhes convém, que isso desmoraliza o discurso neoliberal, que tem tanta guarida na mídia corporativa, nos mercados financeiros, em parte nas universidades também, né? Então você tem um cenário em que as pessoas, essa gente está perdida, porque, veja, vocês repararam que o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, recentemente declarou que está preocupado com o governo Trump, porque os Estados Unidos são a estrela guia para o resto do mundo. Estrela guia. Meu Deus, isso é que poético, viralatismo em alto, viralatismo em alto grau, né? Porque como é que pode pensar em outro país com estrela guia e em outro país altamente problemático para o mundo, Estados Unidos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, do ponto de vista de atentados à soberania nacional de vários países, entende? Então isso mostra o quê? Isso mostra que você tem uma elite, uma parte grande da elite brasileira, colonizada mentalmente. Continua. Elas sofreram um choque brutal, porque os Estados Unidos estão mostrando que não dão respeito nenhum às teses que eles propagaram, que nós, em parte, compramos. Não nós, mas boa parte do país. Exatamente. É. Paulo Nogueira Batista Júnior, obrigada, viu, por sua participação aqui no N2. Sextou. Bom fim de semana. Eu que agradeço o convite. Bom fim de semana. Boa noite, querido. Obrigado. É isso.